Ah, meu querido, eu tô trazendo coisinha linda pra nós, então cola comigo. O anime começa, eu acho que é um anime, mostrando um lugar que parece com um museu. E tem uns caras invadindo. Eles desligam as câmeras e colocam bombas. Eles começam a meter chumbo nos guardas que estão só com essas lancinhas aí, não conseguem fazer nada. Eles saem catando tudo que é de valor. Até que aparece o coelho da Páscoa. Na verdade não é, mas bem que podia ser. É um coelho humanoide gigante. Os caras iam meter pipoco nele quando ele começa a conversar com eles. Se fosse eu, já mandava ele pras cucuia. A última vez que um animal falou com uma pessoa, a gente acabou sendo expulso do Éden. Ele fala que foi ele que contratou os caras pra roubar tudo ali. E ele pega uma espada. Espada essa que pertencia ao cavaleiro demônio Esparda. O cara fala que ele pode pegar o que quiser, desde que ele pague pelo serviço. E ele vai receber, só que ele vai receber em ferro. E o coelho passa a lambida no pescoço dele. Os caras começam a meter fogo nele, mas não adianta. Ele vai mandando geral pra terra dos pés juntos. Os guardas cercam ele e ele diz que o mundo tá chegando em uma nova era, a era do tinhoso, e que o mundo tá prestes a ficar bem maior. E ela aperta um detonador que faz o quê? Adivinha? Detona e manda os guardas pro saco. Depois a gente vai pras ruas e aparece uma mulher levando sua filha. Quando um cara esbarra nela, ela abaixa pra juntar as coisas e o bebê some. E depois aparece brilhando azul, e a gente sabe que não é mais o bebê, né? Ela viu que o brinquedo da filha foi pra longe, então ela foi buscar. Quando começa a aparecer um vulto, tem alguma coisa cercando ela, e uma sombra pega ela pelo pescoço. E ela diz que pode levar ela, mas pra não machucar o bebê. E o bicho ia matar ela quando começa a tomar pipoco. E saindo das sombras é claro que vem um mano Dante. Ele vai cuspindo fogo nos bichos e manda 2 pras cucuia. E vai meter bala no outro que tenta colocar a mulher na frente. Mas em uma cena muito braba, ele acerta um headshot e manda o bicho lá pro quinto das 3 bestas. Ele ia tentar fazer uma piada, mas deu branco bem na hora. Ele faz uma piada tão ruim que a mulher até perdeu o medo que tava. Ela pergunta se ele foi pra lá pra salvar ela. E ele fala que tinha gente sendo atacado por ali, então o cliente pediu pra ele dar uma olhada. Ele fala que é um caçador de demônios, e aquela coisa que tá disfarçado de bebê vai tentar atacar ele, mas não consegue. Ele olha pro bebê que do nada vira um bicho azul e tenta atacar ele. E ele saca o famoso argumento pro bebê. E como a mãe não viu, ela tenta impedir o Dante de sentar chumbo no bicho. E quando ela foge com o bebê, o Dante perde ela de vista na multidão. O engraçado é que o cara tá com um pistolão no meio da rua e ninguém liga. O jornal tá passando uma notícia sobre um ataque no Vaticano. E é dito que o suspeito tem umas coisas que se parecem asas. E ela fala isso vendo o cara literalmente voar batendo asa. Parece que temos um Sherlock Holmes. Os caras estão discutindo e eles ficam jogando a culpa no governo russo. Mas o cara fala que isso é uma rede terrorista de demônios do inferno. A rapaziada não leva muito a sério, mas na Casa Branca é falado que realmente são demônios terroristas. Eles sabem que os bichos são mesmo porque eles examinaram o DNA. Eles falam que o DNA é parecido com o nosso, mas são de outro universo que é paralelo ao nosso. E um cara pergunta se é o inferno. E sim, é mesmo. Tomara que minha mãe não veja esse vídeo. Eles descobriram que tem uma fenda dimensional como se fosse um buraco de minhoca que liga os dois mundos. A passagem foi selada há alguns milênios atrás. E às vezes podem acontecer algumas pequenas rupturas que abrem meio que portais, trazendo alguns demônios pro mundo normal. Por sorte, os grandes não conseguem passar porque o portal não tem estrutura pra aguentar. E só passam os pequenos que ainda assim causam um bom estrago. O cara trabalha pra uma empresa independente de segurança dimensional chamada Darkcon. E até o vice-presidente é um dos financiadores. E um cara aparece pra mostrar as filmagens, onde aparece aquele coelho roubando a espada de Esparda. E o coelho fala que os portões do Nether vão ser abertos e se quiserem pegar o coelho, eles vão ter que achar o caçador. E o presidente fala que logo na vez dele, ele vai ter que lidar com um bicho vindo do inferno. Aí é paia. O cara fala que o coelho deixou uma pista e que o caçador só pode ser algum caçador de demônios. Então eles vão reunir vários caçadores ali. Eles vão capturando alguns deles e não ironicamente, um deles é um padre. Eu acho que faz sentido até. O Dante chega em uma daquelas cafeterias e a mina até deixa o número dela. Uma mão desse aí, se eu fosse mulher até eu faria isso. Quando de repente o caminhão entra quebrando tudo e o Dante vai que nem um mercúrio naquela cena do X-Men, salvando todo mundo. Essa cena foi braba. E depois aparece um cara chamando ele de irmão. Mas o irmão do Dante morreu. E depois de tomar uns tiros, ele vira aquele bicho azul lá do começo. O Dante vai atrás dele e quando ele vai tomar o grosso, a cena volta pros caçadores. Eles estão sendo interrogados pra falarem sobre o coelho. Um cara fala que tem um contato que organizou um negócio pro coelho. E a SWAT invade a festa atrás do cara, que é pegar até que bem fácil. E o nome do cara é Enzo, mano. E o cara nem tem cara de Enzo. Depois de um incentivo simbólico, ele diz que vai contar tudo. E os caras querem saber do coelho. Ele fala que o coelho queria dar um sumiço em uns demônios que estavam causando confusão. Ele queria contratar um caçador específico, que era o Dante. Eles descobrem que o Dante tem umas habilidades cabulosas e que ele abandonou 5 serviços porque achou chato. Tá vendo aí? Se nem o Dante tanca a escala 6x1, como é que eu vou tancar? Ele sai metendo bala no bicho, mas é preso. E o cara pega o colar. Só que não é fácil assim não. E o Dante mete a mãozada que esbagaça o bicho na parede. Ele pergunta por que o bicho quer tanto o colar dele. E ele só fala que o Dante não faz ideia de quem realmente é. E quando parece que ele vai explodir, ele muda
muda de forma e mete o pé. O vice-presidente encontrou o coelho e mandou uma equipe atrás dele, mas todo mundo tomou o famoso banho eterno. Mas um cara ainda sobreviveu. Ele escapou fedendo pra não morrer cheirando. Eles perguntam sobre a espada de Esparda. Ele fala que Esparda se rebelou contra a própria espécie, e ele lançou um feitiço que fez uma muralha separando os dois mundos. Ele usou a espada e dividiu o amuleto em dois para ser mais difícil de achar. E eles entendem que o amuleto é um transmissor, e juntando com a espada a barreira pode ser quebrada, dando livre acesso pros bichos atacar a terra aqui. E se isso acontecer, pode dar tchau e benção pro mundo. Aquele cara que sobreviveu aparece falando que tem informações e que o coelho já sabe onde tá a segunda parte do amuleto. Só que o plano dele de contratar o caçador para o serviço falso falhou. E é esse cara que tá com a outra parte do amuleto. E é óbvio que ele tava falando do Dante. E aparece uma cena dele jogando um jogo de dança e ele ainda perdeu. Aparece uma rapaziada se preparando e até o Zoro tá no meio. Alguém tem que avisar que o One Piece já voltou. O cara pergunta quando vão explicar o que é que tá rolando. Mas falam que já o chefe vai chegar pra explicar quem é o alvo. Eles estão armados até os dentes pra pegar um cara só. E eles começam a discutir. Do nada aparece o pai do Chris, que já tá trampando em outro serviço. O vice-presidente aparece e explica que o objetivo é pegar o amuleto. Eles nem sabem se existe, mas eles passam o local e falam que o amuleto tá com um cara cabuloso que o governo considera uma ameaça. Que ele é extremamente habilidoso em combate. Nessa hora eu pensei que ele tava falando do Yujiro Hama. Quando ele mostra umas fotos do Dante, todo mundo começa a rir, mas aparece um cara que fala que já trabalhou com ele. E ele fala que já trabalhou com vários tipos de assassinos, mas o Dante tá em outro nível. E diz que eles vão morrer se forem atrás dele. E vai embora falando que não tem dinheiro que compense. Mas quando ele escuta que a recompensa é de 500 mil doletas pra quem trouxer o Dante, ele se convence rapidinho. Eles vão mandar também o Enzo pra distrair o Dante. E diz que eles têm que entregar ele aos soldados, a tropinha do Julius lá. Quando todo mundo tava indo embora, uma mina chama um cara pra bater um papo. Ela fala que eles caçam demônios e começa a dizer formas de identificar quando um tá disfarçado de humano. E o cara era um disfarçado. Ele se transforma em um bicho inseto que lembra aquelas mutações do Resident Evil 4. E ele tenta atacar o vice-presidente, mas a mina para ele seguindo os ensinamentos do grande doutor João Neto. Ela manda uma só no coco, nem deu tempo pra mandar no relógio. Bom, essa mina aí que eu acho que eu tô apaixonado é a Tenente. Ela é a melhor da equipe. De repente aquele cara que o coelho deixou vivo aparece e ele vai se juntar à tropa. A Tenente pergunta se o vice tem certeza disso. E ele fala que o cara foi testado por Deus e mundo, então tá de boa ele entrar. Ele manda chamar o Enzo e a missão vai começar. O Enzo vai pro local que o Dante tá e chama por ele. Mas como não tem resposta, ele pensa que o Dante não tá lá. Até ele vê que tem um trabugão apontado pra cara dele. O Dante fala que o último trabalho que o Enzo passou pra ele era uma armação pra roubar o colar dele. Mas o cara fala que quem armou foi o coelho e aparece os agentes chegando no lugar. E os mercenários já estão prestes a entrar. O Dante pergunta o que ele foi fazer lá. E ele diz que foi levar o resto do pagamento. Então ele diz que Tom Kid diz que nunca trairia ele de propósito. E o Dante pergunta se não tem vários mercenários cercando eles agora. E a casa caiu. E o Enzo só fala que eles obrigaram ele. Ele fala que os caras são do governo e que estão atrás do colar dele. Então ele pede pro Dante só entregar pra ele sem precisar ninguém morrer. Mas o colar foi a última coisa que a mãe do Dante deixou pra ele. E ele diz que não vai entregar. Os mercenários começam a entrar e eles veem alguém sentado numa cadeira. E quando eles viram, era o Enzo que tava lá. E o Dante tava na mesa de sinuca. Ele dá uma tacada e sai derrubando todo mundo. E umas bolas até quebra a parede. Eu não tenho certeza não, mas eu acho que se pegar no oi cega. Eles começam a sentar chumbo no Dante, que vai só desviando dos tiros, e é uma cena maravilhosa. Ele aparece do lado dos caras e pergunta em quem eles estão atirando. Ok, esse daqui me ganhou. Ele dá um tiro na luz e sai derrubando um por um bem rápido. E no último ele brinca de toureiro com o cara. Esse tipo de cena me ganha muito fácil, mano. Ele pergunta pro Enzo por que todo mundo tá atrás do colar dele. E ele diz que não sabe. Ele coloca um rockzão pra lutar com o resto da equipe, enquanto uns agentes estão chegando lá. E um até para falar que o Dante tem bom gosto. Eles estão se preparando pra entrar e o Dante tá desse jeito aí. Eles entram e o Dante joga uma viga de ferro que acerta o cara. Se não matou, chegou bem perto. Todo mundo começa a invadir e ele vai desviando dos tiros e desarmando a galera. Mas um cara acerta um tiraço de espingarda no Dante que, adivinha, não serviu de nada. E ele tá metendo uma pisa em todo mundo ali. Aí corta pra tropa do Julius que tão bem de boa em uma van, só vendo os outros apanhar. Até que eles viram o Dante tomar o balaço e ficar de boa. Aí o cara fala que ele tá usando o transmissor como um colar. E eles se perguntam qual é o plano de Esparda. E o Julius confundiu com o Esparta da Grécia, que deixou a mina meio com raiva, porque parece que ninguém leu o relatório. Mas a tenente começa a explicar que Esparda era o braço direito do rei dos bichos lá do Nether. E ele planejava dominar e escravizar os humanos. Mas Esparda se rebelou e matou uma cacetada de bicho. Ele fechou o portal ficando no mundo dos humanos. E a tenente fala que o Dante deve ser só mais um desses bichos. Ele vai desviando dos tiros e metendo a porrada em todo mundo. Aí aparece aquele cara que conhece o Dante. Ele fala que tem uma boa grana pelo colar do Dante e que eles podem entregar e dividir. O Dante fala que até que é uma proposta boa, mas ele vai ter que recusar. O cara tenta acertar um murro, mas o Dante segura e devolve uma patada que arrancou até uns dentes dele. Voltando pra tropinha lá, a tenente fala que vai entrar. E ela vai correndo e pula no prédio. Ela vai desviando das coisas que o Dante tá jogando e dá um tiro que pega de raspão no pescoço dele. Mas ela tava mirando no colar. E não é que ela conseguiu pegar mesmo. Ela joga
joga uma fumacinha ali e desaparece. E o Dante não fica muito feliz com isso não. A mina tá correndo pelos prédios e quando vê, o cara já tá do lado dela. Eles começam a trocar tiros e um deles explode no braço do Dante. A mina fala que era munição antidemônio, então ela diz que o Dante é um. Ela vê direito e fala que na verdade ele é um híbrido, meio humano e meio bicho. Ela ia dizer que tem a única arma que mata ele, mas ele fatia a arma sem dar nem tempo. Eles começam uma perseguição. Eles vão trocando o tiro e o Dante acerta um que derruba ela. E o cara faz que nem um Homem-Aranha correndo nas paredes. Ele pega a tenente pelo braço mesmo e não gostou muito de ser chamado de demônio. Ele pega o colar, mas a mina dá uma voadora nele e usa um jutsu de substituição no colar que vira uma granada e explode. Daí ela foge e ele vai atrás dela e entra em um lugar meio suspeito. E aí ele toma uns pipocos de uma arma de choque. E rapaz, o maluco tanca tiro de espingarda. Eu acho que a arma de choque não devia fazer muito efeito não. Ela injeta alguma coisa no pescoço dele e diz que é pro caso dele tentar fugir do carro. E pois é, parece que o menino Dante caiu na armadilha. E o vídeo vai chegando ao fim pra nossa infelicidade. Então se você gostou, deixa o like e se inscreve pra ajudar e receber mais vídeos e falhou!